Paz do Senhor Jesus a todos. Quero convidar aqui minha esposa para nós cantarmos um louvor. Lembrando que nós não somos cantores, nós somos adoradores. Vamos cantar um louvor da harpa, número 422. No céu não entra pecado. Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Glória a Deus, aleluia. Todo louvor, toda honra ao nosso Senhor Jesus, Rei da Glória. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra me preparar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Louvado seja o teu nome, Senhor. É o lugar que nós almejamos, é o céu, é a eternidade com o Senhor. Que nós possamos a cada dia buscar estar nos santificando na presença dEle, para que possamos encontrar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra para a igreja.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Só botar um instrumental aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero também oferecer nesse culto em ação de graças pelo aniversário da minha irmã, que fez aniversário essa semana. O Senhor vem estar abençoando. E também pelo aniversário também do Gabriel. A minha irmã Aparecida, inclusive, vai estar conectada conosco pelo Facebook. E também pelo Gabriel, o sobrinho, nosso sobrinho. E amanhã também nós vamos também dar uma culto de ação de graça pela vida do Max, também que ele estará completando o aniversário. Eu vou pedir você que abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 12. Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 12, diz assim: E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar. E se foi, passou adiante e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Saul disse: Eles o trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: Fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Prossegue. E Samuel disse: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fostes tu feito cabeças da tribo de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem que disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Porque então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor. E Saul disse a Samuel: Sim, obedeci à voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que a obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Até aqui, até o versículo 23. Senhor Deus, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, ó Pai, pela tua graça, pela misericórdia, pedimos o teu favor, o
Teu Espírito Santo vem estar falando conosco. Aplica, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra em nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes a gente não compreende como alguém que é levantado por Deus, é escolhido por Deus para governar, para reinar sobre Israel. Mas o que é mais interessante aqui é que quando Deus ele escolhe Saul para governar, não era a vontade do Senhor escolher, mas o povo estava reclamando, aos ouvidos de Samuel, que era o juiz, ele era o juiz em Israel. E pelo fato do povo estar murmurando contra o Senhor ele levanta Saul. O reino de Israel que foi estabelecido, começou a ser estabelecido no governo de Saul, porque até então quem dava todos os livramentos, quem guardava o povo de Israel, até aquele momento específico era o Senhor. Porque nós vemos que o Senhor ele sempre deu livramento ao povo. Quando ele tirou o povo do Egito, ele arrancou o povo do Egito com mão forte, fez milagres, prodígios. No deserto, o Senhor ele sustentou esse povo. Havia alimento, havia água o suficiente para que eles não pudessem perecer. Mas o povo obstinado, eles queriam alguém de carne e osso que o representava. Eles queriam alguém que fosse a visão deles, que eles pudessem olhar, para que eles pudessem contemplar. E então Deus ele escolhe Saul, mas antes de escolher Saul, ele falou: olha, Samuel, fala com o povo, porque o rei, geralmente quando se estabelece um rei, o rei ele escolhe homens, ele separa homens para a guerra, jovens que vão para a guerra, ele separa pessoas que irão trabalhar no palácio, então as pessoas não teriam a mesma vida como se estivesse debaixo da mão do Senhor, debaixo da direção do Senhor. Mas o Senhor mesmo, no coração do Senhor, ele não queria que Saul, ele não queria ter um homem para governar. Mas até então, ele estava no controle, ele que conduziu o povo, ele que dava o livramento. E aí ele levanta Saul. A Bíblia fala que Samuel estava em um determinado local, e Saul estava à procura dos jumentos de seu pai. Ele estava procurando porque haviam sumido esses animais, e ele que tomava conta. E por tanto procurar, ele encontrou Samuel. Só que o Senhor já tinha falado. O Senhor já tinha falado com Samuel que ia chegar um jovem até ele, ia chegar um rapaz até ele, e que era para ele orar e ungir ele, consagrar ele, que ele seria ele seria o primeiro rei de Israel. Ia ser, a Bíblia fala que ele seria um capitão, como um líder de Israel. E nós vemos que Samuel ele unge, ele encontra com Saul, e aí ele faz aquilo, ele obedeceu a voz do Senhor e ungiu a Saul como rei. Mas nós vemos que quando um homem ele não tem maturidade espiritual, ele não tem sabedoria, ele não tem humildade para governar, ele olha para si mesmo em tudo aquilo que ele vai fazer.
Ou também, às vezes, ele vai olhar para aquilo que as pessoas estão falando. E é assim. Nos nossos dias, isso não mudou. Isso não muda. Muitos vão ser chamados por Deus para fazer alguma coisa. Muitos vão ser chamados para a obra. Mas não vai fazer aquilo que o Senhor está mandando. Mas vai fazer aquilo que é para as suas necessidades. Vai fazer aquilo que é para os seus desejos. Mas nós vemos que o Senhor, Ele trata, o Senhor, Ele olha e vê aquilo que o homem está fazendo. Muitas vezes a desobediência é uma consequência, causa uma consequência, muitas vezes irreversível na vida do homem. E Saul, na sua imaturidade, porque Saul, imagine, o povo, ele estava estabelecido já, eles já tinham chegado na terra prometida, mas o povo de Israel, eles estavam aprendendo, eles não sabiam ainda, eles não tinham muita estratégia, porque tudo que Deus estabelecia para eles, o próprio Deus entregava os projetos de guerra, né? Entregava como que deveria fazer. Então eles estavam ainda imaturos, e principalmente quando se trata a respeito de Saul, que ele era da tribo de, se eu não me engano, de Benjamim, se eu não me engano. E aí quando Saul, ele é convocado, ele é ungido, ele é estabelecido como rei, a palavra fala que ele começou, né, a se levantar, né, ele por ser um homem forte, por ser um homem, a Bíblia fala que, a própria Bíblia fala que do ombro para cima, ele era uma pessoa que tinha beleza, ele era uma pessoa que as pessoas olhavam para ele, não somente beleza, mas também estatura. Mas isso aqui é o que olha aos olhos humanos quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a Escritura, não se trata daquilo que o homem vê, mas daquilo que Deus vê. Porque muitas vezes a pessoa ela tem toda uma estrutura, ela tem todos os requisitos humanos para fazer, mas aquilo que é necessário ter, que é a obediência, o temor a Deus, a pessoa não tem. E o mais importante é o temor e a obediência, porque muitas vezes a gente olha, se a gente olha com os nossos olhos humanos, a gente vai olhar o quê? O porte físico, principalmente para ser um rei. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos incapazes de compreender o que está dentro de nós, o que está dentro do coração do homem. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. Mas ele já sabe, o Senhor, na sua onisciência, o Senhor sabia que Saul, ele não ia muito progredir muito, porque Deus sabia que ele não ia conseguir. Mas ele levantou e ele escolheu um homem bonito, um homem forte, para mostrar para Israel que a aparência, que o porte físico não é o necessário para se estabelecer uma obediência, se estabelecer um governo que é direcionado pelo Senhor. Porque eu posso ser um homem no Evangelho, eu posso ser um homem estudado, eu posso ser um doutor em teologia, eu posso conhecer muito bem as Escrituras, mas se eu não for obediente, eu não tiver temor ao Senhor, de nada adianta. Porque assim como a Bíblia, quando nós lemos aqui, porque muitas vezes nós queremos sacrificar, nós queremos ofertar, fazer uma oferta de sacrifício, porque aqui nessa época se matava um animal e se queimava um animal e oferecia em sacrifício ao Senhor. Mas muitas vezes o Senhor, Ele não quer o sacrifício, Ele quer a obediência. E muitas vezes nós pecamos nisso, porque às vezes Deus está falando: olha, você vai para a direita, e aí eu pego e eu vou seguir aquilo que o meu coração está dizendo. Não, eu vou para a esquerda. Deus fala assim: faz isso, e eu vou e faço a outra coisa que é contrária à vontade do Senhor. E isso é um perigo para nós, é um perigo para o ser humano, porque a desobediência, assim como foi falado aqui, foi lido na palavra, que a desobediência
é como rebelião. É como rebelião, e rebelião é pecado de feitiçaria. E a feitiçaria, inclusive lá no Apocalipse, fala que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Não é o feiticeiro que vai lá, né, vai lá no centro, vai lá e faz um despacho. Não é só isso. Eu estou falando que o feiticeiro, ele não herdará o reino de Deus, porque isso é abominação ao Senhor. Então, quando eu desobedeço ao Senhor, se eu desobedeço ao Senhor, eu estou imitando ao que Satanás fez lá no jardim do Éden. Eu estou imitando a Satanás quando ele estava no céu e ele desobedeceu a Deus porque ele queria ser igual a Deus. E aí a desobediência desagrada ao Senhor. A desobediência é a abominação ao Senhor. E Saul fez tudo o contrário que Deus havia pedido. O primeiro pecado que Saul cometeu que já desqualificou ele foi quando ele estava perante um exército da Filístia. Ele estava em frente aos filisteus e o povo estava todo acampado. Ele convocou, né, a nação, convocou os homens de guerra para estar ali, mas o exército dos filisteus era muito grande. O exército dos filisteus era muito grande, eles tinham muito armamento de guerra, eles tinham muito armamento bélico, carruagens de guerra, armas, espadas, lanças. E quando Saul viu que os filisteus estavam se dirigindo contra o arraial, né, eles estavam acampados próximo, aí o Samuel já tinha falado com eles: ô Saul, você espera que em 7 dias eu vou vir para a gente fazer, né, o sacrifício, prestar o sacrifício ao Senhor, para que nós possamos ir para a guerra. E aí Samuel, ele fica, né, durante esse período, porque Deus estava tratando com Saul, para ver se ele ia obedecer. E a primeira prova que Deus colocou Saul foi a obediência, em saber esperar o tempo de Deus. E Samuel permaneceu. Samuel estava com seus compromissos, mas ele não falhou, porque ele chegou no 7º dia, Saul estava, e o povo começou a reclamar na cabeça dele: olha, o povo da Filístia, eles estão se dirigindo para cá, os filisteus estão se dirigindo para cá, e eles estão com armamento, eles são muito grandes, o exército é poderoso, então vamos dar um jeito aí. Eu imagino a pressão que Saul estava, mas ele, como rei, ele tinha que se impor. Ele falou assim: se Deus mandou eu esperar, eu preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, as consequências vêm para mim. Então eu ordeno que vocês se calem, porque eu estou no comando desse reino. Faltou nele punho firme para falar: eu sou o rei e eu dou a ordem. Então o líder, ele tem que se impor, porque se ele estiver debaixo da direção de Deus, quando ele fala para, é para parar. Quando ele fala prossiga, é para prosseguir. Porque assim como Deus fazia lá com o povo de Israel. Porque quando o povo estava acampado em frente ao Mar Vermelho, e o povo do Egito, o exército do Egito veio contra eles, o povo começou a clamar: Senhor, mas começaram a falar com Moisés: Moisés, você trouxe nós, o Senhor trouxe nós para morrermos aqui. Olha, todo esse povo, tem crianças, tem velhos, e eram escravos. A gente não sabe lutar, a gente não sabe guerrear, mas o Senhor falou, e Moisés falou: ficai quietos e vinde o livramento do Senhor. E aí Deus falou assim: Moisés, mas por que este povo clama a mim? Eu disse para que o povo marchasse, porque é para marchar, não é para ficar parado. E aí o povo começou a reclamar, mas Moisés ainda não estava compreendendo o que aconteceria. E aí se abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou. Nós vemos que Deus é um estrategista de guerra. Se Deus deu a ordem, então cumpre. Mas ele desobedeceu no 7º dia. Ele não esperou Samuel, ele foi lá e pegou o boi. Ele pegou lá o cordeiro, lá, matou, partiu e prestou o sacrifício, queimou. E ele cometeu
2 pecados contra o Senhor, porque ele não era o ofício dele. Samuel, além de ser juiz, Samuel também ele era um sacerdote. Ele tinha o ofício de sacrifício. E o primeiro pecado de Saul foi oferecer um sacrifício ali em holocausto. Ele queimou ali, ofereceu um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado pelo povo. E ele, como um rei, ele não pode se submeter à vontade do povo. Ele não pode se submeter à vontade daqueles que estão com medo. Porque quem é levantado pelo Senhor não tem que ficar com medo da murmuração, da reclamação. Se Deus falou, espera 7 dias, então espera até que Samuel chegue, para que ele possa, o meu servo vai fazer o sacrifício, e depois vocês vão para a batalha. E assim aconteceu. Mas aí Deus ele experimenta outra vez Saul, e ele fala, agora vamos testar ele novamente. Né? O coração de Deus já estava amargurado, porque viu que Saul era um homem desobediente. E aí Deus fala assim, você vai com o seu exército e destrói os amalequitas. Porque quando a gente vai para a Bíblia, as pessoas falam assim, por que Deus é tão sanguinário assim? Porque mandou destruir esse povo? Porque as pessoas não conhecem a história. Porque os amalequitas, quando Deus estava tirando o povo do Egito, eles foram covardes, eles foram atacar as crianças, eles atacaram os idosos, eles atacaram os mais fracos que estavam lá no finalzinho, porque o exército ia na frente, e aí eles que eram idosos, crianças de colo, pessoas que estavam doentes, os amalequitas entraram e pegaram os mais fracos, eles foram covardes, e isso fez com que o coração de Deus acendesse a ira contra esse povo. Mas o Senhor falou, eu vou destruir esse povo, assim como está em Deuteronômio 25. Deixa eu achar o texto, eu gosto de mostrar o texto, para que os irmãos possam entender. Deuteronômio 25, o Senhor ele fala, né? Lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho quando saíste do Egito, como ele encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda, e todos que eram fracos atrás de ti, quando estavas cansado, enfraquecido, e ele não temeu a Deus. Ou seja, Amaleque, na época era o rei, né, dos amalequitas. Então ele aproveitou, e é assim que o diabo ele usa, e aqui Deus está falando assim, ele tem que destruir esse povo, porque são satânicos, porque ele pega os mais fracos, aqueles que estão vulneráveis. E Deus fez uma promessa, esse povo vai ser destruído por quê? Porque atacou o meu povo, atacou o meu povo escolhido. E se cumpriu. E se cumpriu porque quando Saul foi para destruir, mas só que a gente tem que entender que os amalequitas, eles não eram apenas um povo local, eles eram, por ser povos nômades, Saul atacou a parte central deles. Só que Deus, você acaba com tudo, eu não quero nem ovelha nem boi nesse povo, mata tudo, porque esse povo é abominação para mim. Só que Saul desobedeceu a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a gente vê que esse povo, né, depois que Saul atacou eles, muitos dos que estavam ali, alguns escaparam, né, da guerra, porque a Bíblia fala que matou todos que estavam ali, mas aí alguns escaparam dessa guarnição que estava ali dos amalequitas. Inclusive depois, quando Davi estava estabelecido já no reino, ele havia se ungido como rei, mas ele não tinha assumido o trono. Davi estava refugiado no território do filisteu.
em Ziglag. Só que aí Davi deixa sua família, deixa, né, as mulheres e as crianças, e de novo esse povo foi lá. Para nós entendermos por que Deus ele abomina esse tipo de coisa. E aí Davi estava guerreando, né, estava destruindo aquelas nações ali cananeias. E aí os amalequitas de novo. Davi tinha deixado a família, as crianças, os idosos, os velhos, que estavam tudo lá em Ziglag, que era o território filisteu. E aí eles levaram todo o povo, botaram fogo nas casas, queimaram tudo. E quando Davi retornou com os soldados, estava tudo destruído o acampamento. As casas estavam em cinzas, e eles choraram. A Bíblia fala que eles prantearam. Porque eles levaram as crianças, levaram todo mundo, levaram os despojos, porque Davi já havia atacado algumas cidades filisteias, algumas cidades ali de Canaã, e havia conquistado os tesouros. E aí o Senhor ele já estava olhando, né, naquela circunstância, porque Davi em breve assumiria o governo. E aí a gente vê que a gente não compreende por que Deus não tirou Saul do reinado e colocou Davi. E a gente vê que Davi esperou mais de 38 anos. Quando Saul assume o governo, a gente vê que 2 anos apenas de governo, de reinado, Saul comete o primeiro pecado. Ou seja, ele estava ainda aprendendo ainda, Saul já comete o erro, já desobedece a Deus com 2 anos. Ou seja, Deus ainda deixou Saul 38 anos no reinado. Por quê? Porque ele não podia pegar Davi, que não estava ainda firmado, não estava estabelecido, porque Davi ainda estava aprendendo, estava sendo fortalecido. Mas aí o Senhor, ele, quando Samuel vai até Saul, e nessa circunstância, a palavra que nós acabamos de ler, Samuel vai até Saul, e quando ele chega até Saul, que ele vê que Saul ele não tinha cumprido totalmente o que Deus tinha falado. Ali o reinado de Saul ele é arrancado dele. Ali o Senhor abandona Saul. E aí Saul passa a governar o seu povo, passa a governar Israel. Deus até às vezes intervém em algumas circunstâncias, em algumas batalhas, mas Saul, ele literalmente, a Bíblia fala que o Espírito de Deus sai de Saul e ele fica possesso, ele fica deprimido, porque o Espírito Santo sai dele e entra um demônio que passa a atormentar ele. E ele fica triste, ele fica angustiado, ele se prende dentro do palácio. Mas aqui a gente vê um contraste, né? Eu estava analisando toda a circunstância, todas as passagens que Saul, né? A passagem de Saul que começa, né? Ele é ungido, depois ele assume o reino. E a gente vê que há um contraste aqui, porque quando a gente olha para Saul e olha para Davi, a gente vai ver que Saul ele cuidava dos jumentos. E aí quando a gente vai para o animal e vai entender o animal, ou seja, Saul cuidava dos jumentos do seu pai. Só que o jumento, ele tem algumas características. Ele é forte, ele é de carga, mas ele é muitas vezes teimoso. Ele é rebelde. Eu já vi pessoas serem mordidas na canela por causa do jumento. Pessoas que foram montadas, que é um animal de montaria. Então o jumento foi e mordeu a canela da pessoa que estava montada. Ou seja, isso é rebelião. Então, e a gente vê, e isso é um contraste. Isso literalmente é um contraste. Porque quando a gente vai para Davi tomava conta de ovelha. E aí, olha como que a Bíblia é fantástica. Porque ela mostra que as características do animal a qual Saul cuidava, ele passou a fazer a mesma coisa. É um animal turrão, um animal que não obedece, que é um rebelde, às vezes empaca. Quem já viu o animal, o jumento empacado, você quebra a madeira na cacunda dele e ele não sai do lugar. Né? Você vai conhece. Ela que já morou na fazenda, na roça lá. Então, a gente vê
que quando Saul, ele cuidava dos animais do pai dele, mas só que ele não cuidava de ovelha. E Davi, ele foi treinado a cuidar de ovelha, porque ovelha é um animal manso, dócil, ele é totalmente dependente de Deus, do pastor, né? Porque o pastor que cuida da ovelha, e para a sobrevivência dela, o pastor tem que fazer o quê? Tem que matar os leões, tem que matar os lobos, tem que matar o urso. E aí a gente vê que Davi, a gente vê as características de duas pessoas que assumiram, né, o governo, porque quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver que Saul ele não queria ser rei. Ele não escolheu ser rei. Ele não foi atrás, eu quero ser ungido a rei. Não, e nem Davi. Muito pelo contrário, Davi falou, quando Samuel chegou para ungir ele, né? Samuel chegou na casa de Jessé, havia os irmãos de Davi, eram homens fortes, homens valentes, homens de guerra, e Saul, né, o Saul já estava lá no palácio, e eles falaram, meu Deus, o que esse homem vem fazer aqui? Eles perguntaram, tu vem em missão de paz, por quê? Porque quando Samuel chegava, porque Samuel era um homem direito, era um homem correto, honesto, justo, além dele ser sacerdote, ele era um profeta e ele também juiz. Porque quando Samuel chegava, ou era correção de Deus para entregar uma profecia, para botar alinhamento. Então quando eles falam assim, tu vem em missão de paz, ele falou assim, eu venho em paz. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou aqui que eu vim, um dos seus filhos será ungido rei. E aí ele falou assim, meus filhos estão aqui. E aí, logo que ele viu, né, Abinadab, viu todos aqueles homens lá, bonitos, fortes, ele falou assim, certamente é um desses aqui. E Deus falou assim, não é nenhum desses. Foi passando um por um. E ele falou assim, acabou os seus filhos? Ele falou assim, tem o mais novinho, tem o mais pequenininho lá, o mais novo de todos, que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi, Deus já escolheu Davi, porque Davi, ele já estava acostumado com aquilo ali. Porque muitas vezes isso serve para nós, porque muitas vezes Deus nos prepara para certa situação, e é necessário que nós sabemos lidar com essa situação. E Davi, cuidando das ovelhas, entendendo a necessidade da ovelha, ele também fez a mesma coisa com o Senhor, porque quando a gente vai para o Salmo de número 23, ele fala assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E é isso, a gente tem que pegar para nós isso como uma aplicação para a nossa vida espiritual, porque quando a gente fala assim, o Senhor é meu pastor, é como que eu estou colocando, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Porque Davi, o fato de Davi cuidar de ovelha, Davi sabia da necessidade, Davi entendia o que elas precisavam. E da mesma forma que Davi sabia do que as ovelhas precisavam, Deus também sabia o que Davi precisava. Porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era obediente. Davi já, em várias circunstâncias, por mais de 30 anos, Davi foi perseguido. Davi foi perseguido por Saul. Ele ficou escondido nas cavernas. As pessoas que estavam também, fugindo de Saul, porque Saul, depois que o Espírito Santo, depois que o Espírito de Deus saiu da vida dele, ele passou a perseguir as pessoas. Ele olhava e via problema em tudo. Ele olhava e para ele todo mundo estava perseguindo ele. Ele tentou furar Davi com uma lança várias vezes. E Davi fugia. E Davi, como servo ali, Davi em momento algum, Davi ele olhava para o trono e ele não falava assim, esse trono é meu, eu quero esse trono. Não. Davi falou assim, eu respeito, porque o Senhor foi ungido, o Senhor foi estabelecido no reinado, então não é o meu papel tentar matar você, tentar tirar você. Ele teve chance de fazer. E aí nós vemos que há algumas características que mostram, né, uma diferença entre Saul e Davi. A desobediência, né, a prepotência, o orgulho, é achar que eu preciso fazer alguma coisa para agradar as pessoas. Então entenda uma coisa, não faça nada para querer agradar as pessoas se não for da vontade do Senhor. Principalmente, por isso eu estou falando principalmente aqueles que estão numa liderança, aqueles que estão à frente de uma igreja,
Não faça nada para agradar as pessoas se você estiver sendo desaprovado por Deus. Que eu falo e repito, eu não quero ser aprovado pelo homem, mas eu quero ser aprovado pelo Senhor. Porque quando nós temos a aprovação de Deus, não importa. Nós vemos aqui na palavra Gideão, que era um homem, ele não se considerava um homem de guerra, mas Deus escolheu ele, um homem valoroso, um homem valente, mas ele não estava entendendo. Era um homem que ficava malhando trigo no lagar, o local onde era feito o vinho ali, o suco de uva. Então, ou seja, ele estava escondendo com medo, né, do exército que estava perseguindo ele. Então, quando Deus estabeleceu o governo de Israel, não era vontade nenhuma do Senhor fazer, porque o Senhor ele se sentiu rejeitado, assim como o povo já havia rejeitado ele durante toda a travessia do deserto. Porque Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é obstinado. E aí, eu até uma vez levei uma palavra dessa na outra igreja que eu preguei. E as pessoas ficaram assim, né? A pessoa ficava procurando na Bíblia, aonde foi que isso aconteceu? Porque Deus, ele literalmente conversou, porque Deus ele tinha uma intimidade com Moisés. Moisés conversava com Deus na intimidade. Moisés, deixa eu eliminar esse povo, porque esse povo, eu não vou com esse povo no deserto, porque esse povo é obstinado. Eu vou eliminar esse povo e aí eu faço de ti uma grande nação. De você eu faço de novo a nação. Ele falou: não, Senhor, mas quem prometeu a eles foi o Senhor, não fui eu. E o que as nações em volta vão dizer a respeito de ti? O Senhor tirou esse povo todo para matar eles no deserto. Eles vão falar: mas que Deus é esse que vai tirar o povo que estava em escravidão para sacrificar eles no deserto? E ali Deus ele foi conversando com Moisés. Porque a palavra arrependimento na Bíblia, eu arrependi, não. Esse arrependimento é se entristecer. A palavra nessa tradução, e Deus se arrependeu de ter criado isso, de ter feito aquilo. Esse arrependimento não é falar: eu não devia ter feito, não. O Senhor se entristeceu com o povo, se entristeceu com a nação. E aí, quando ele estabelece ali, o governo, ele estabelece o reinado. O primeiro rei que ele levanta, que ele achava que, mas ele já sabia, que pela sua onisciência, sabia que Saul pecaria, erraria. E ainda, aí as pessoas perguntam, até mesmo eu me perguntava: mas por que Deus permitiu que Saul governasse ainda 38 anos, mesmo ele não estando de acordo, com aquilo que ele queria? Mas é porque Deus ele olhava e via que mesmo que Saul não fosse uma pessoa que fosse escolhida por ele, que estivesse fazendo as vontades do Senhor, ele era um rei. Saul ele tinha uma autoridade. O exército dele era um exército forte. E pelo fato de Saul estar no governo, as nações que estavam em volta ficavam receosas, porque as nações não sabiam que Deus tinha abandonado Saul. Então Deus permitiu que Saul ficasse ainda mais de 30 anos no reinado, porque ele estava preparando um outro. Logo depois que Saul cai, erra e desobedece, Davi é ungido. Só que Davi era uma criança, era um jovem, e ele estava sendo preparado. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. E ovelha é obediente, ovelha é dócil, A ovelha ela depende do pastor para que ela possa ser tratada das feridas muitas vezes. E Davi, na sua posição de servo, por muitas vezes Davi ele se colocava em humilhação. Quando Davi pecou contra o Senhor, a primeira coisa que Davi foi fazer, que às vezes o inimigo ele tenta tomar a mente do homem e fazer com que o homem se desvie da presença. Mas Davi ele não se importava com aquilo que ele ia perder. Quando ele caiu em si, que ele tinha caído no pecado, porque todos nós somos pecadores, mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus na nossa vida. E quando o profeta Natan chegou e falou assim: você pecou contra o Senhor,
Ele contou uma história para poder tentar fazer com que Davi caísse em si a respeito de um cordeirinho, que o homem pobre tinha um cordeirinho, ele cuidava desse cordeirinho, ele colocava dentro de casa, ele cuidava desse cordeirinho. E havia um outro homem, um fazendeiro muito rico, que tinha muito gado. E quando chegou uma visita na casa dele, ele foi lá e pegou o cordeirinho desse homem, que só tinha esse cordeirinho, matou e sacrificou ele, e deu para os seus convidados. E aí Davi falou assim: o homem merece a morte. Só que Davi não tinha discernido que essa palavra estava sendo direcionada para ele. Esse homem merece morrer. Pois é, esse homem, Davi, é você. Você matou Urias, você traiu Urias, você colocou seu servo de frente do exército para morrer. Você cometeu vários pecados contra o Senhor. Além de você cometer adultério, você assassinou um homem inocente, um homem que era leal a você. Só que nesse momento, Davi, ele poderia ter retrucado: eu não fiz isso e tal, mas ele reconheceu que ele era pecador. E a Bíblia fala que Deus falou assim: olha, essa criança que está sendo gerada no ventre, o fruto desse pecado, ele vai morrer. Essa criança vai morrer. E Davi, ele se humilhou, ele se prendeu lá e ele ficou jejuando, orando, jejuando. Mas o Senhor não voltou atrás. Isso nos mostra, e às vezes as pessoas retrucam em entender a palavra de Deus, que às vezes é necessária obediência. E quando Deus está falando, é para que seja obediente à voz, para que nós possamos obedecer à voz dele, que nós possamos reconhecer que nós precisamos da misericórdia. E aí, quando Davi estava lá, se humilhando, chorando e orando, e aí ele recebeu a notícia que a criança havia morrido. Quando ele soube que a criança havia morrido, Davi se levantou, se recompôs, tomou banho, botou uma roupa e foi para o templo adorar. Porque Davi sabia: o que eu pude fazer é orar e clamar pela misericórdia. Se Deus não matasse meu filho, glória a Deus, mas a promessa dele foi cumprida. Ele estabeleceu o juízo porque eu errei, mas ele disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo, eu posso perder o meu trono, eu posso perder o reinado, eu posso até morar numa caverna, mas não me tire a tua presença. E nós precisamos, irmãos, todos os dias clamar pela misericórdia, para que a presença de Deus não venha se afastar de nós, para que o nosso pecado não venha transgredir contra o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, e muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua longanimidade, tem misericórdia de nós todos os dias. E nós necessitamos dessa misericórdia todos os dias. Por isso nós temos que estar aos pés do Senhor, buscando todos os dias, para que nós sejamos fortalecidos, pedindo discernimento a Deus. E nós temos que ter temor ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Igual está registrado em Provérbios, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, o que é temer a Deus? Muitos colocam, na Bíblia existem dois tipos de temor. Temor é temer no sentido de obedecer, de ser fiel à voz do Senhor. E existe um outro temor que é medo. E às vezes, o que a gente mais vê hoje, as pessoas muitas vezes servem a Deus porque tem medo dele, não porque obedece. Porque às vezes eu falo assim: eu preciso ir para a igreja porque eu tenho medo do inferno. Ou seja, eu preciso ir para a igreja não porque eu tenho medo do inferno. Eu preciso ir para a igreja porque eu obedeço a Deus, porque eu amo ao Senhor,
Porque se eu estou indo para a igreja apenas porque eu tenho medo do inferno, eu estou indo para o motivo errado. Eu preciso ir para a igreja porque eu quero obedecer a Deus, porque eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu quero glorificar o nome dEle. E é esse temor que alegra o coração do Senhor. É esse temor que fez com que Deus olhasse para Davi e estabelecesse a misericórdia sobre a vida dele. Que nós possamos todos os dias buscar essa misericórdia de Deus. Não sermos igual Saul. Porque aos olhos de Saul, muitas vezes, assim como ele entregou, né? Quando Saul estava diante de Samuel, ele falou assim: mas eu fiz o que Deus me pediu. Muitas vezes, não adianta eu fazer 95%. Se Deus falou assim, você faça completo, faça 100%. Porque se você fizer 95%, você não vai ser aprovado. E nós, muitas vezes, não fazemos nem a metade, às vezes. Muitas vezes nós não cumprimos o que Deus está pedindo para fazer. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo as coisas 100%. E às vezes nós estamos pecando. Porque não adianta nada eu pregar, curar, né, libertar as pessoas, anunciar a palavra, pessoas serem salvas. Mas se eu estou pecando contra o Senhor, a minha vida não está em retidão. Os dons que o Senhor me entrega não me garantem a salvação. Não adianta nada eu orar, eu buscar, né, eu pregar, se eu não atendo o necessitado. Não adianta nada o necessitado chegar e eu virar as costas para ele, como igreja. Que nós possamos todos os dias, né, nos colocar na dependência do Senhor, porque Davi era dependente, Saul era teimoso, ele não obedecia. E quando obedecia de forma parcial, porque ele estava preocupado com a sua aparência diante do reino. Eu quero estar bem com as pessoas falam: olha, Saul, ele atende nosso clamor, nós reclamamos com ele, e ele foi e fez o que teria que ser feito. Mas não adianta, o que adiantou? Ele atendeu a voz da nação, do povo, mas desobedeceu a voz do Senhor. E que fique essa mensagem para nós, que nós não possamos ser teimosos, empacados, porque Deus ele abomina, porque Deus ele não quer. Existem momentos de sacrifício, mas existem momentos de entrega, de sujeição, porque Deus ele não quer sacrifício tolo, ele não quer sacrifício, porque é uma coisa que ele já estabeleceu. Ele quer obediência, obedeçam a minha voz. E toda vez que Deus ele levantava, toda vez que se levantava um rei Israel, Deus falava assim para o sacerdote: tira uma cópia desse livro da lei e entrega na mão do rei, para que ele possa meditar dia e noite, para que ele possa não desviar da minha presença. Então Deus está falando: eu preciso obedecer, eu preciso ser obediente à voz do Senhor. Tem louvor, gente? Nós vamos ouvir mais um louvor, agora nós vamos cantar mais um louvor, e nós estaremos daqui a pouco encerrando o culto.